Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. Do amor ao próximo. Irmãos, o Senhor nos ensina: amarás a teu próximo a ti mesmo, irmão. Amarás a teu próximo a ti mesmo, irmão. Ajude um familiar, ajude um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa desconhecida, irmãos. Ajude eles, irmãos. Às vezes uma palavra só você pode erguer ele espiritualmente. Olha o que o Senhor nos ensina, Mateus 6,43. Mateus 6,43. Do amor ao próximo. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo que amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes demais, não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, irmãos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede perfeitos, irmãos, perfeito em Cristo Jesus. Ame o seu próximo, irmão. Leve a palavra para ele. Leve uma ajuda. Às vezes não é só ajuda financeira, irmão. Uma palavra, uma conversa com ele, uma palavra, você pode erguer ele espiritualmente. Pode ajudar ele no emprego. Tem várias maneiras de ajudar o próximo, irmãos. Olhe seu vizinho, seu amigo, seu parente, com outros olhos, irmãos. Olhe com outros olhos. Ele pode estar precisando muito da sua ajuda. Muito, muito, muito. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, Senhor Jesus, seja contigo, irmãos. Graça e paz. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina, irmãos. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Os falsos profetas. Tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-te no fogo. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Cuidado com os falsos profetas, irmãos. Os falsos profetas, os falsos mensageiros e os falsos mestres sempre existiram e continuarão a existir até o fim dos tempos. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente são lobos cruéis e vorazes. Buscam a própria glória e não a Deus, porque não têm parte com ele. São homens guiados pelo próprio desejo e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade e temor diante de Deus. E os seus discípulos têm o mesmo caráter que eles. O Senhor Jesus disse que pelos seus frutos serão conhecidos. Portanto, é preciso muito cuidado, pois eles são muito dissimulados. Só quem tem o discernimento do Espírito Santo consegue perceber suas mentiras e seus enganos. Esses falsos servos não foram plantados por Deus, portanto, chegará o dia em que serão cortados e lançados no fogo. Oh, glória! Pedindo a palavra, irmão. 2 Timóteo 4,3, 1 João 4, do 4 ao 6. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Oh, glória! Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é forte, irmão, muito forte. Cuidado com o que você segue, irmão, cuidado com o que você escuta, muito cuidado. Nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, isso serve de alerta para aqueles que estão em uma igreja e dizem crer na palavra de Deus, mas não a praticam. O Altíssimo não aceita falsa conversação. O que ele exige de cada um de nós é a obediência à sua vontade. Muitos estão iludidos na obra de Deus, pois pensam que por pregar o evangelho, curarem os enfermos e até expulsarem demônios, estão bem espiritualmente e com a salvação garantida. Irmãos, quem cura é Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, é isso que cura tudo, afasta tudo.
No entanto, o que fazemos não é mais importante para o Todo-Poderoso do que o que somos. Ser enganados pelo diabo é terrível, mas pior ainda é ser enganado pelo próprio coração. Muitos pregadores eloquentes que operavam grandes milagres manifestaram mais tarde um caráter defeituoso e hoje estão humilhados, desacreditados. Reflita nisso, irmãos. O que adianta ser conhecido pelos homens e não ser conhecido pelo Senhor Jesus? O que adianta, irmãos? Ter tanta glória aqui na terra, mas no dia do juízo final, irmãos, não ser conhecido pelo Senhor. Todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, glória! E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por isso que muitos irmãos caem, irmão. Muitos caem. O prudente sensato. Casas e prédios estão sujeitos a variações do clima. Há dias marcados por grandes temporais e fortes rajadas de vento, e as construções são provadas em dias assim. Já vimos muitos casos de pessoas que perderam a vida debaixo de escombros. Por morar em área de risco, suas casas não tinham um bom alicerce, uma boa sustentação, por isso desabaram. Em um dia de chuva intensa, por outro lado, as casas construídas em locais seguros e com uma base sólida permanecem intactas. Quem escuta e obedece a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará seguro das grandes tempestades, das lutas e das perseguições nos dias maus, pois a sua estrutura é sólida e resistente. No entanto, o oposto acontece com quem escuta, mas não obedece à palavra de Deus, pois constrói sua vida espiritual sobre a areia, ou seja, sobre as emoções do coração. Eles não suportarão os dias difíceis. Por isso que muitos caem, irmãos. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam contendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, Deus nos deu autoridade, irmão. Ele nos ensinou. Com autoridade no teu santo nome, expulsaremos demônio, curaremos enfermos, repreendemos o mal, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Graça e paz, irmãos. Graça e paz seja contigo. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. Vamos meditar na palavra? Mateus 8,18. Como seguir Jesus? Preste muita atenção, irmãos. Como seguir Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. A multidão aqui, irmãos, pode trazer muitas dificuldades, muitos problemas. Então ele viu a multidão e ordenou que seus discípulos passassem para o outro lado. Sai da multidão, irmão. Sai dos seus problemas, da dificuldade, e vá para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá a sepultar meu pai? Jesus também respondeu a ele: Deixe os mortos sepultar os seus mortos. O sepultamento de uma pessoa é o momento mais triste para a família e para os amigos. E quando todos se amavam, lhe rende as últimas homenagens e demonstram todo o seu carinho e apreço. É uma ocasião de muito respeito e valor para os vivos. Mas o Senhor Jesus ensinou que é muito mais importante levar a palavra da salvação aos vivos do que sepultar os mortos, pois esses poderiam ser sepultados por aqueles que estão mortos espiritualmente, isto é, mortos nos seus pecados. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Medite na palavra, irmão. Medite na palavra, irmãos. E Jesus, porém, disse-lhes: Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Segue Jesus Cristo, irmãos. Segue a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. E Jesus continuou andando e pregando. Tempestade apaziguada, irmãos. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiam.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. A tempestade aqui, irmãos, pode ser uma luta na saúde, um desemprego, uma luta familiar, uma doença, algo que esteja atormentando você, irmão. Irmãos, creia na palavra do Senhor e descanse nela. Jesus estava dormindo porque cria, porque sabia que Deus era por ele. Oh, glória! E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que parecemos. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Oh, irmão, a fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Oh, glória, irmão! Ele repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Oh, glória! Porque temeis, homens de pequena fé? Esse episódio nos traz grandes ensinamentos para o sustento da nossa fé. A tempestade que se levantou durante a travessia no mar da Galileia foi tão forte que deixou até mesmo os pescadores experientes como Pedro, Tiago e João apavorados. Eles nunca haviam visto nada igual, por isso se despertaram os ventos que as águas cobriam o barco. Aos olhos humanos parecia ser o fim, a não ser porque um detalhe: o Senhor Jesus estava no barco. Deixe o Senhor, irmão, entrar no seu barco. Irmãos, clame a Ele, peça a Ele: Senhor, entra no meu barco, e tudo vai mudar, irmão. Segue a palavra de Deus, irmãos, e tudo muda na sua vida. A grande tempestade não o incomodava, nem tirava a sua paz, pois ele simplesmente dormia tranquilamente durante a tormenta. Quem confia na palavra de Deus, irmãos, no meio da tempestade, vai dormir tranquilamente. Oh, glória! Ao ser despertada pelos seus discípulos, questionou quando a pequenez da fé deles. Afinal, como poderia ter aquela reação de pânico se o mestre estava no barco? Poderia alguma tempestade, por mais forte que fosse, afundar a embarcação com o Filho de Deus a bordo? Enfrentar a tempestade e dias maus é necessário para que a qualidade da nossa fé e da nossa confiança na palavra de Deus seja revelada. Oh, glória, irmãos! Creia, irmãos, creia no poder do Senhor na sua vida. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, glória! Os discípulos já haviam testemunhado vários milagres realizados pelo Senhor Jesus, mas aquele dia viram que o seu poder ia muito além do que imaginavam, pois até a natureza se rendia em obediência à sua voz. Eles estavam com Jesus, mas não o conheciam plenamente. Se cada um de nós, ao passarmos pelas grandes provas da fé, tivemos a consciência do Deus que cremos e servimos, jamais nos deixaremos dominar pela dúvida e pelo medo, irmãos. Creia, irmãos. Deus é o criador de tudo, irmãos. Quando para a gente é impossível, para Deus, irmão, a palavra de Deus fala que nada é impossível ao Senhor. Nada, irmão. Nada. Nada. Oh, glória. Oh, glória. Todos obedeciam a eles, irmãos. Irmãos, creia no poder de Deus, irmãos. Creia na palavra do Senhor, irmãos. Medite nela de dia, de tarde e de noite, irmão. Medite nela, irmãos. E deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Que a graça, a paz e a Deus esteja contigo, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, esteja contigo, irmão. Arrependei-vos, irmão. Arrependei-vos da próxima reino dos céus. A cura de um leproso. Mateus 8. A cura. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Ao segredo, irmão. O adorou. Dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Quero ser limpo? A vida de um leproso era muito sofrimento e humilhação. Por terem uma doença contagiosa, eles não podiam mais conviver com a família e tinham que se isolar de todos. Quando aquele homem doente se aproximou de Jesus, ele sabia da sua autoridade para curá-lo. Porém, não tinha certeza de que esse era o seu desejo. Mas ao ouvir a resposta de Jesus e ser tocado por ele, imediatamente ficou limpo. Espiritualmente,
A lepra é um símbolo do pecado, pois assim como ela apodrece o corpo, o pecado faz parecer a alma, tornando-a imunda. O desejo do Senhor Jesus é curar não somente o corpo, mas acima de tudo a alma doente e contaminada pelo pecado. Por que isso acontece? Ele deu a sua vida na cruz, irmãos. Creia, irmão, creia. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Era a função do sacerdote, segundo a lei de Moisés, examinar todos os casos de doenças de pele entre o povo, a fim de saber se era lepra. Se essa moléstia fosse confirmada, a pessoa deveria ficar de quarentena, isolada, pois era considerada imunda. Uma vez sarada, ela deveria se apresentar ao sacerdote fora do arraial para comprovar a cura. Ao mandar o homem se apresentar ao sacerdote, o Senhor Jesus mostrou que era um cumpridor da lei, e isso serviria de testemunho para todos eles. Oh, glória, irmãos! Depois que Jesus curou o leproso, ele continuou andando até Cafarnaum. E entrando Jesus a Cafarnaum, chegando junto dele um centurião. Essa é a passagem, irmão, do céu do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Preste muita atenção, irmãos. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Oh, glória! Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Irmãos, aqui ele reconheceu o poder de Jesus Cristo. Ele reconheceu quem era o Senhor. Jesus se maravilhou. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tendo soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, o centurião quebrou o paradigma. Nem em Israel encontrei tanta fé. Oh, glória! Nem mesmo Israel, isto é, nem mesmo na terra escolhida para receber a Sagrada Escritura, onde Deus realizou tantos sinais e milagres. Por meio dos profetas, o Senhor Jesus encontrou uma fé como a daquele oficial romano. Mas que tipo de fé era essa que chamou tanto a sua atenção? É a fé na palavra de Deus e na sua autoridade. A fé na palavra de Deus e na sua autoridade. Que para muitos os milagres realizados pelo Senhor Jesus não eram suficientes para que crescem nele. Para aquele homem bastava apenas uma palavra. Uma palavra. Oh, glória! Uma palavra, irmão. Uma palavra, irmão, tudo muda na sua vida, irmão. Uma palavra, tudo se faz novo. Uma palavra e Deus cura toda a sua doença. Creia, irmão, creia no poder de Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Arrependei-vos, irmãos, está próximo o reino dos céus. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. Oh, glória, Senhor! Vai, e como creste, te seja feito. Irmão, como você crê que será feita as coisas. É só crer, irmão. Crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Oh, glória! Oh, glória, Senhor! E naquela mesma hora o seu criado o sarou. Oh, glória! Irmãos, é só você crer, irmão. Crer no poder de Deus na sua vida, irmão. Crer que tudo vai mudar na sua vida. Crer no renovo. Crer no avivamento. Crer na palavra de Deus, irmãos. Pratique ela com autoridade, a palavra de Deus. E que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo, irmãos. Graça e paz, graça e paz. Jesus continua essa caminhada. Mateus 8,14. A cura. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou.
e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e a ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Com a palavra, irmãos. Ele curou todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53, 4, 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre ele as nossas doenças. Crê, irmão. Crê no poder de Jesus Cristo, irmãos. Deus é maravilhoso. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz.